Então já Na pode verdade, que a colocar... gente começou a discussão, né, Roberto, com o Vale Alimentação, que era mais tranquilo de entender até mesmo os percentuais. Então nós colocamos basicamente o histórico de que nós pedimos, desde quando nós pedimos o Vale Alimentação. A partir de 2018 para frente, nós fizemos os primeiros requerimentos ali solicitando a implantação de um Vale Alimentação. Os governos anteriores não escutaram, não atenderam a reivindicação dos trabalhadores, lembrando que é dos trabalhadores e não somente do sindicato. E até fazer um parênteses aqui com relação ao atenderam, eu lembro que a gente pegou, inclusive, a lei de Maringá, que era um bom exemplo, que a gente sempre fica acompanhando outros municípios em termos de reajuste, que conquista para os servidores, você tem coisa positiva, o que é positivo você tem que copiar, sim. E a questão do Vale Alimentação, a gente viu que tinha lá em Maringá e outros municípios, mas o de Maringá, até por ser um município muito parecido com o nosso, em termos de tamanho, de servidores, enfim, a gente levou algumas vezes para a gestão anterior. A gestão lá do ex-prefeito Marcelo Rangel, e o secretário era Ricardo Linhares. Nós levamos com uma proposta, levamos desenhado o modelo. Simplesmente foi ignorado. E nenhuma das discussões isso evoluiu. Então, o governo anterior não deu a mínima para os servidores no que diz respeito ao Vale Alimentação. Desconsiderou a proposta, talvez por ser do sindicato, não caminhou por ser a nossa proposta, porque tinha essa questão por vir do sindicato. Então, na gestão anterior, não evoluiu. Já no primeiro ano da professora Elizabeth, a gente reitorou o pedido, aí inclusive durante a greve, né, Pleis? Exatamente. Então, não foi... Olha lá, o Jackson colocou na tela lá para nós o que foi apresentado na reunião. Inclusive, para quem tirou foto na Assembleia, né? Para quem tirou foto é o mesmo quadro, tá? Esse é só do Vale Alimentação. Então, o que nós colocamos basicamente foi aquilo. Uma retrospectiva de 2018 a 2023, então nós explicamos. Não teve nenhuma intenção em colocar aqueles percentuais ali para induzir qualquer pessoa em relação aos valores. Nós somos apenas realistas em relação o que foi apresentado. Então, o que foi apresentado, o que nós temos de histórico, são as solicitações do sindicato referente ao Vale Alimentação, 2018 para frente. A primeira conquista que nós tivemos junto com os trabalhadores, em meio à briga, em meio à paralisação, em meio à luta e greve que nós fizemos, foi a aplicação do percentual de database com o Vale Alimentação, implantado já em R$300. Né? Então, foi exclusivamente devido a um movimento que foi feito dos trabalhadores junto com o sindicato, porque lembrando que o sindicato é a entidade que organiza esses trabalhadores para qualquer tipo de movimentação, mobilização ou paralisação, ou até mesmo estado de greve, que é a última conversa, né? E foi ali em 2022, teve a conquista do Vale em R$300. Esse Vale Alimentação, gente, ele está garantido em lei. Então, é na Lei 14.210 de 2022 que há a garantia do Vale Alimentação, reajustado aí ao longo de todo o ano com valor inflacionário. Então, o que acontece? A aplicação da lei, então, em 2022 foi o vale de R$300. Em 2023, se fosse levar em consideração somente o índice, né, Roberto, seria só uma aplicação de 4,18, que foi o índice inflacionário. Né? Então, esse índice inflacionário garantido pela lei seria somente isso que iria ser reajustado o Vale Alimentação. Então, de R$300, por uma aplicação da lei, sem movimentação nenhuma, sem discussão nenhuma, o Vale teria que subir para 312,54. Por que o Vale subiu para 330 então, Luiz? Porque o sindicato, e daí eu falo para vocês, isso foi exclusivamente o sindicato. Ah, mas foi o sindicato junto com os trabalhadores. Não. Né? Então a gente está sendo, assim como nos xingam em relação a que a gente não trabalha, é importante a gente falar, Roberto, e ressaltar o nosso trabalho interno. Então aquele 330 ali, por mais pouquinho que seja, ele é um carimbinho de conquista do sindicato, da diretoria do sindicato, que essa pessoa falou que manipula os resultados, né, os números. Então, esse 330, ele veio de uma ação que nós tivemos em meio ao governo municipal, falando, não, nós não queremos 4,18. No mínimo que nós podemos aceitar, sem fazer assembleia nenhuma. Né? Foi colocado que... E lembrando, Pleis, que quando a gente encaminhou o documento falando do reajuste da alimentação, a proposta do sindicato era 390. E como foi no ano passado? Teve a implementação dos planos de cargos. O governo falou que naquele momento não tinha condições de atender o 390, mas não ficaria também no 312. Então ficou um meio termo do 330, mas teve um ganho real acima da inflação. Real. Então nós não iríamos aceitar apenas o 4,18. Né? Então para isso que serve o sindicato. Então em 2023 o reajuste foi de 10%, subindo de 300 para 330. E até é importante fazer um esclarecimento aqui. Pode dizer. Você colocou que o percentual da inflação está garantido em lei para atualização automática do Vale Alimentação. Isso. Então ele jamais
ficará congelado. Então, no mínimo, a inflação está garantida por lei. Alguém vai perguntar, mas por que vocês não colocam isso também na questão do salário? Colocam na lei lá que vai ter um reajuste garantido de inflação no salário. Porque isso a Constituição não permite. Então, isso nenhum sindicato do Brasil tem essa conquista, porque a Constituição proíbe a criar algum índice, algum gatilho automático para aumentar o salário. Por quê? Porque existe a lei de responsabilidade fiscal, às vezes algum município, como nós já tivemos anteriormente, estava com 56%, 54%, muito acima do que estabelece a lei, daí o município fica proibido de dar reajuste automático, então por isso que a Constituição não permite que no salário você tenha uma garantia automática de reajuste. Já no Vale Alimentação é permitido. É permitido. Então nós tivemos essa aplicação, 10% em 2023, e 2024 o que nós colocamos? Pessoal, é importante ressaltar, se está em vermelho, não é porque está em vermelho porque nós queremos que aconteça isto. Está em vermelho porque é o que de fato, como o Roberto acabou de dizer, pode acontecer. Então, se por acaso a inflação vier a bater na casa dos 4%, a gente colocou uma simulação, não fechou o período inflacionário ainda, né, do nosso período de negociação, porque o nosso período de negociação ele vai de abril a maio, né? É isso, né, Roberto? Isso, de abril a maio. De 2024 a maio de 2023. A maio de 2023. Então, o nosso período é diferente, por isso que não está fechado. Né? Nós colocamos uma ideia, pelos estudos que nós fizemos, de que pode vir a fechar em 4%. Esse seria o pior dos mundos. E se está em vermelho, é porque nós consideramos como o pior dos mundos. O que está em verdinho ali em cima é o que teve de conquista. Olha lá, ó, escrito, conquista Sindiserve, implantação, conquista Sindiserve, 10%. Nós colocamos em vermelho porque esse é o pior dos mundos que poderia acontecer. É o que nós idealizamos para o trabalhador? Lógico que não, né? Mas nós colocamos o que de fato está garantido. Então, de 330, o Vale poderia subir automaticamente, sem fazer qualquer tipo de negociação, para 343,20. O que nós colocamos, e por isso que eu não entendo por que essa pessoa falou de manipulação, é uma projeção para votação, inclusive, como aconteceu, de um percentual partindo de 10% para 100% daquilo que é o reajuste de R$330, né, do que está hoje. Então, do que está hoje, de 10% a 100%, vocês têm todos aqueles números que vocês veem ali. Então, 10%, 20%, quantos que seria de cada um, né? Foi colocado em votação, houve a abertura, então depois desta explanação, Roberto, houve a abertura para os trabalhadores se manifestarem. O microfone ficou aberto para quem quisesse falar. Né? E tanto com relação ao Vale Alimentação, ali nós começamos no 10%, que é acima da inflação, e chegamos no 100%. Isso foi colocado para os servidores. Se fosse, claro, o caso de da entidade colocar uma manipulação, a gente poderia colocar do 10 até o 30. Exatamente. Parava no 30, porque 30% de reajuste já é um percentual que alguns podem considerar alto numa inflação de 4%. Então, numa inflação de 4%, colocar 30% já é algo considerável. Mas não, nós colocamos de 10% a 100%. Aí caberia os servidores fazerem a discussão, né? Exatamente. Então nós colocamos aí de 10% a 100%, né, esses percentuais aí, e nós abrimos, teve uma discussão, teve um levantamento de questão ali em relação a esses percentuais. Alguns servidores entendiam que tinha que votar a partir de 50% ali, que seria o mínimo aceitável, e nós deixamos ali, olha a Fernanda aparecendo aqui, e nós deixamos ali aberto, né, para poder... Dê tchau pro pessoal lá, Fernanda. Dê tchau. Para poder ser votado e para poder de fato mesmo ser colocado em pauta ali esses percentuais, né? Então o que nós fizemos, né? Colocamos ali uma votação de 5 ali que representa 50% para baixo, né? Porque todo mundo entendeu que 5 para baixo ali, né? Do 5, 4, 3, 2, 1 seria prejudicial, seria um número ruim. Da proposta 5... Então, da proposta 5, 50%. Exatamente, da proposta 5 para frente até o 10, nós abrimos para votação. Então o que nós fizemos? Os servidores que concordam com a proposta 5, levanta a mão, todo mundo estava presente. Os servidores que concordam com a proposta 6, levanta a mão. E assim sucessivamente. O que ganhou, nós tivemos um quantitativo bom de servidores na proposta 5, que levantaram a mão, mas em grande maioria, né, na sua maioria, após a explanação, o índice de pessoas que votou no número 10 foi muito maior. Então, a Assembleia Soberana ficou estabelecido ali 10, proposta 10, 100%, R$660. Um vale partindo de 330 para 660. Lembrando e finalizando o Vale Alimentação. Isso é uma proposta, né? Nós colocamos isso no papel para encaminhar para o governo, para poder depois, na verdade, fazer a análise e as negociações a partir do momento que for marcada a reunião. Mas isso é proposta. E os próprios servidores que estavam ali no debate, eles consideraram justamente isso, fizeram essa consideração. Vamos jogar 100%, que sempre é uma discussão com o governo, uma negociação,
nem neste nem nos outros governos é a primeira proposta apresentada pelos trabalhadores. Então, sempre é uma negociação. Então, os servidores vamos jogar sempre para a gente negociar um percentual outro, né? Então, eles tinham essa convicção e fizeram essa consideração.